Se você chegou até aqui, é porque já percebeu. A Bíblia não pode mais ser lida do mesmo jeito. Bem-vindos de volta à série No Caminho de Emaús, parte 3. Aqui nós fazemos exatamente o que Jesus fez. Voltamos às escrituras hebraicas para mostrar como tudo, absolutamente tudo, apontava para ele. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que em todas as escrituras se dizia a seu respeito. No episódio 1, fomos ao Gênesis e descobrimos que Jesus já estava lá no novo Adão, inaugurando uma nova criação. No episódio 2, atravessamos o Êxodo e vimos Jesus como o novo Moisés, o libertador definitivo, o mediador perfeito, conduzindo não apenas Israel, mas toda a humanidade do cativeiro à liberdade. E no episódio de hoje, sobe o nível. Hoje vamos olhar para algo que muitos leem, mas poucos realmente enxergam. Vamos explorar como Jesus se revela nas profecias do Antigo Testamento que usam linguagem concreta. Pedras, servos, pastores, mistério e glória. Imagens históricas, reais, densas, que falam de uma pessoa. Quando você entende isso, acontece o mesmo que aconteceu em Emaús. O coração arde e o espírito é avivado. Se você ainda não assistiu aos 2 primeiros episódios, pare agora e vá lá. Os links estão na descrição do vídeo e na nossa playlist No Caminho de Emaús. Mas se você já assistiu, então se prepara, porque depois que você aprende a ler a Bíblia com os olhos de Emaús, não tem volta. Vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni. Sou uma estudiosa da Bíblia e minha paixão é encontrar Jesus no Antigo Testamento. Se você também é curioso e gosta de explorar a Bíblia, esmiuçando os detalhes, deixa já o seu like, inscreva-se no canal e venha comigo redescobrir o caminho. No livro de Zacarias, um profeta antigo, há um episódio no qual Deus lhe dá uma visão especial. Ele conta que Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, Yehoshua, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Nessa visão misteriosa, na qual o adversário, Satanás, se opunha ao anjo do Senhor, ou seja, se opunha ao próprio Jesus na sua manifestação celestial, parece um elemento ainda mais intrigante. Uma pedra com 7 olhos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. O renovo, o servo do Senhor, iria vir. O renovo, o servo do Senhor, estaria diante do sumo sacerdote, cujo nome era o mesmo que Yeshua, Yehoshua, ou Josué em português. Yehoshua é a forma comprida do nome Yeshua. Ou seja, essa visão possui vários elementos que nos lembram o Messias. Continuando no simbolismo dessa visão, Deus metaforicamente diz que o renovo, Yeshua, viria quando ele colocasse uma misteriosa pedra, uma pedra única de 7 olhos, diante de Yehoshua, Josué. Mas como? De onde vem tal interpretação? Como afirmar isso? Será que Jesus poderia ter mencionado essa visão misteriosa para falar de si mesmo aos discípulos?
Passagens bíblicas difíceis e obscuras podem esconder verdades profundas. Qual a verdade mais profunda? Qual a mensagem mais importante que poderia estar escondida nessa visão? Uma pedra com 7 olhos? Seria mesmo essa pedra uma alusão a Yeshua? Quando Jacó abençoa seu filho José, ele diz: seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Quantas referências diferentes sobre Deus numa pequena frase. Chamar Deus de poderoso de Jacó ou de pastor soa bem, entretanto, chamar Deus de pedra? A língua hebraica é inerentemente concreta e, em contraste com a abstração do grego, em hebraico, os pensamentos, as descrições são muitas vezes expressas através de imagens físicas e metafóricas extraídas do mundo concreto real. O intrigante é que a palavra even, ou pedra, contém em si as palavras pai, av e filho, ben, juntas. Even, pedra, contém av, pai, primeiras 2 letras de even, e ben, filho, últimas 2 letras de even. Jesus nos instrui a construir nossas casas sobre a rocha. Ele diz que a areia não é uma base sólida para se sustentar uma vida. Por outro lado, essa pedra formada pelo Pai e pelo Filho é um terreno firme sobre o qual podemos confiar e construir a nossa vida. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, even, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Deus colocou em Sião, ou seja, em Jerusalém, essa pedra preciosa. Interessante é que, segundo a tradição judaica, o Templo de Jerusalém foi construído em cima de uma rocha, chamada hoje de pedra fundamental. Esse teria sido o local onde Abraão ofereceu seu filho Isaque a Deus. Muitos acreditam que essa rocha seria o centro do mundo, o local da criação de Adão, o lugar do templo onde ficaria o Santo dos Santos. Na época de Jesus, autoridades religiosas contestavam seus ensinos e, nesse contexto, Jesus desafia: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Ora, Yeshua estava citando o Salmo que diz exatamente as mesmas palavras que ele havia dito. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra, angular. Salmo 118, 22. Ou seja, Jesus estava mostrando que aquilo que estava no coração deles já havia sido profetizado por Davi. Ele estava lhes mostrando que eles estavam rejeitando ao Pai e ao Filho. Pedro exorta: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular.
Sim, a pedra de Israel, quando rejeitada, se torna pedra de tropeço e rocha de ofensa. Vejamos. Ele vos será santuário, será pedra de tropeço e rocha de ofensa, as duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Paulo vem nos explicar como Jesus estava com o povo de Deus no deserto, como ele era essa pedra fundamental. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Essa pedra espiritual que é Cristo é também o Pai. Moisés também identifica a rocha com Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Essa rocha, essa pedra, Even, essa pedra fundamental, onde estão fundidos o Pai e o Filho, Av e Ben, é o fundamento de toda a criação. No livro de Êxodo, temos um evento muito importante. Deus escreve em duas pedras os 10 mandamentos. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de pedra do testemunho. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Deus, com seu próprio dedo, escreve nas 2 pedras. Essas pedras, entretanto, são quebradas por Moisés quando ele vê o povo cair no pecado de idolatria. Arrojou das mãos as tábuas, pedras e quebrou-as ao pé do monte. Após as primeiras pedras serem quebradas por Moisés, Deus o instruiu. Lava 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas de pedra que quebraste. Assim como aquelas primeiras tábuas foram quebradas por Moisés ao ver o pecado do povo, Jesus, a pedra viva, foi quebrado por nossos pecados. Jesus é a palavra de Deus, escrita pelo dedo de Deus. Ele é a própria lei de Deus em forma humana. Ele é a Torá viva. Se Jesus é a Torá viva, rejeitar a lei é rejeitar o próprio Jesus e a mensagem nele escrita. Ele é o próprio Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Assim, a lei não é apenas um conjunto de regras, mas é a expressão da própria natureza e essência de Deus. Quando Moisés quebrou as primeiras tábuas, Deus não desistiu. Ele mandou Moisés trazer 2 novas pedras. E isso é símbolo para nós. Deus quer que cada um de nós se apresente diante dele como pedras em branco, prontas para receber a sua lei. Ele deseja gravar as suas palavras em nossos corações e mentes, de maneira que a sua verdade faça parte de quem somos. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Jeremias 31. Para terminarmos, lembremos da pedrinha branca que receberemos. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então é isso, pessoal. Finalizamos o episódio de hoje e espero que tenham aproveitado.
Nos vemos logo, logo nos próximos passos do caminho de Emaús. Até o próximo episódio. Lehi Traot.